adianta. Pode ser só para enfeitar a cozinha também, né, Rose? Eu Só queria que acabou frio, bota um pano de prato com uma coisa em cima. A gente não usa muito, não, mas jardim para a gente quebrar o galho. para compor o ambiente. Deixa eu pegar uma água lá. Vai sim. Para compor o ambiente. Ela não tinha, não, mas arrumou mais. Olha, vamos nos preparando aí. Mas ainda está com um pouquinho de som. Vamos estudar. Vê se entrou bem. Você tem café? Oi? Ele é seu. Tem café? Eu não, tem ninguém que fazendo café para mim. Ninguém. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Como estão todos? Vai ter que. Está dando um eco. E se você consegue acertar ali, ver se o eco é menor? Senão vai sair na gravação eco. Bem, meus amigos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de outubro de 2022. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. Então nós vamos hoje fazer o estudo da questão 257. Ainda estamos encerrando a questão 257. Nós vamos iniciar no parágrafo 8º. Eu só vou perguntar a vocês uma coisa. Está havendo algum eco? Tem algum som que está atrapalhando vocês? Não? Então tudo bem. Tudo ok. Antes de iniciarmos a nossa reunião, vamos fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais, para mais uma noite de paz, mais uma tarde de estudos, de reflexão. Te rogamos, ó Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça o espírito, equilibrando as nossas energias, para que nós possamos, Senhor, realizar o nosso estudo da melhor forma possível. Que a Tua paz nos envolva e nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Ô, Rose, agora eu escutei o eco. Agora eu ouvi. Vou tirar aí. É que está dando um retorno. Espera aí, isso aqui. Estranho isso, né? Eu vou tirar. Não, fica com a... Não, vê se... Vamos ver se... É a tecnologia, né? A tecnologia não é fácil. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. É do Livro dos Espíritos. Nós estamos na questão 257, no 8º parágrafo. Um momentinho. Bem, está dando eco.
Então, vamos lá começar. É porque estava dando um probleminha de eco aqui, por causa dos celulares muito próximos, mas a gente já resolveu. Então, todo mundo achou aí a questão 257 de O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita, no 8º parágrafo. Começa assim: objetarão, talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora, porque nós estamos falando sobre a sensação dos espíritos, tá? Esse item 257, que inclusive é um item muito grande, ele fala, é o ensaio teórico da sensação nos espíritos. E nesse 8º parágrafo, ele vai dizer: objetarão talvez, toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis-nos informados que ainda sofreremos, né? Porque a espiritualidade vem informando que depois que nós desencarnarmos ou no desdobramento, mas aqui é mais voltado para aqueles que vão desencarnar, nós estaríamos livres do nosso corpo físico. Estando livre do corpo físico, a impressão que dá é o seguinte: o meu problema está no corpo físico. Se eu me livrar dele, quer dizer, eu desencarnando, eu estou livre do problema. Mas aqui eles dizem a seguinte, no caso Kardec, né? Kardec diz o seguinte: pensávamos nós que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, quer dizer, do nosso corpo, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis que vocês, os amigos espirituais, nos informais que nós ainda sofreremos, mesmo sem corpo físico, ainda haverá dor, ainda haverá sofrimento. Ah, sim! Aí ele diz assim: desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Então, estando encarnado ou desencarnado, o sofrimento ainda estará presente. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Tu achou o parágrafo? Me dá aqui que eu acho para você rapidinho. Um minutinho só, gente. Meu papelzinho saiu da... Pode me dar aqui que eu acho. Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Aqui no meio, objetarão. Eu estou nesse parágrafo. Estou na 4ª ou 5ª linha aí. Aí ele diz assim: os sofrimentos deste mundo, é o outro parágrafo, os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Porque vai ter momentos, gente, que nós teremos que passar por alguma dor e algum sofrimento. Mas essa dor e sofrimento, às vezes, independe da gente. É por algum outro fator qualquer. Pode ser, vamos dizer assim, um terremoto, um tsunami, de repente, alguma situação que aconteça e a gente tenha que passar por alguma dificuldade, mas essa dificuldade não depende de nós. É por um outro fator. Mas como a gente está aqui, a gente acaba recebendo, vamos dizer, o outro, a sobra do que aconteceu. Mas ele diz o seguinte: muito mais vezes, contudo, são devido à nossa vontade. Então, tem sofrimentos que nós vamos enfrentar, alguns que não dependem de nós. Mas, na sua grande maioria, nós somos responsáveis, sim.
Aí ele vai dizer aqui, remonte cada um à origem deles, quer dizer, desses sofrimentos, e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, uma palavra, às suas paixões. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo, porque o espírito não sofre de nada disso, né? Nem de gota, nem de reumatismo, nem de dor de garganta, nem de dor de barriga, é verdade. No entanto, experimentará outros sofrimentos de origem moral, que é muito mais dolorido do que o sofrimento de origem física. Porque, olha só, às vezes você está com uma dor, ou uma dor na coluna, aí você toma um Torcilax e alivia. Mas quando você está com uma dor de origem moral, não tem Torcilax, não tem dipirona, nem injeção de morfina vai passar. Então, há outros sofrimentos de origem moral que nada ficam dever àqueles outros sofrimentos que é de origem física. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Então, cabe a nós, já no momento que estamos vivendo, começarmos a nos libertar dessas questões morais, começarmos a nos libertar dessa influência da matéria. Ele tem o livre-arbítrio, quer dizer, nós temos o livre-arbítrio. Tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, quer dizer, embora esteja encarnado, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá as consequências. Vamos pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, esse é Mendes. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11. Vamos lá para o finalzinho do item 11, tá? Porque ele está falando aqui da necessidade que nós temos de irmos aos poucos nos libertando das questões materiais. Olha o que ele diz aqui no Livro dos Espíritos. É lá no final, acho que é o último parágrafo do item 11. Eu estou na metade, eu vou para a metade do último item, do último item, que é o último item, é o item 11. Eu estou aqui quase no final do item 11 do capítulo 17 do Evangelho. Eu marquei. É diferente. Eu marquei. Só, né? Então, olha o que ele está dizendo aqui.
Eu estou no Livro dos Espíritos. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Ele está falando isso para o espírito. Quem tem que fazer isso é o espírito, né? O espírito tem que fazer. Mas tem muita gente que acha que tem que castigar o corpo, que é o corpo que é culpado. Não, é o espírito. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, já no final do item 11, diz assim: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer. Porque muita gente acha, e lá no final, o item 17 é no final do livro. Então, tem muita gente que acha que o problema está no corpo e não no espírito. Então, ele diz: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, quer dizer, dobrai o espírito, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Geórgios, Espírito Protetor, 1863. Então, quando ele diz aqui, dome suas paixões animais, é o espírito que precisa ser educado. É o espírito, né? Então, ele fala aqui, não alimente ódio nem orgulho, não se deixe domar pelo egoísmo, né? Purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue as coisas deste mundo, importância que não merecem. Então, embora ainda na carne, você já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá as influências. Aí, continuando aqui no Livro dos Espíritos, nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos passo a passo na vida de além do túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Então, Kardec percebeu, depois de muito conversar com muitos espíritos, que a maioria deles sofriam e muito por consequência dos atos que praticaram. A maioria deles, o sofrimento era o quê? Era um efeito do que eles haviam realizado. E aí ele continua, que a outra vida
é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Então, aqueles que seguiram o bom caminho, aqueles que trabalharam direitinho, aqueles que cumpriram suas obrigações, esses tinham uma vida equilibrada, uma vida sem muito sofrimento. Mas aqueles que realmente aprontaram, esses, quase todos, estavam passando por momentos difíceis. Aí ele diz aqui, deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste mundo, né? Então, que conclusão que a gente chega? Que a responsabilidade diante da lei é de causa e efeito, é individual. É isso que a gente chega, essa conclusão, tá? Que a responsabilidade diante da lei, ela diante da lei de causa e efeito, ela é individual, mas também ela pode ser coletiva. Ela pode ser coletiva quando todo um grupo sofre as consequências de seus atos irresponsáveis praticados em conjunto, ou quando um mundo passa a nível mais elevado e os espíritos que não acompanharam a evolução vão acabar sendo exilados, reencarnando em outro planeta. Então, a responsabilidade diante da lei de causa e efeito, ela pode ser individual, mas ela também pode ser coletiva, porque a gente às vezes vê todo um grupo se comprometendo num processo. Entendeu? Às vezes, vamos dizer assim, quando um homem decide matar o outro, é uma responsabilidade individual. Mas vamos dizer que toda uma sociedade decida abraçar, concordar com a lei da pena de morte. E por isso, né, essa sociedade está dando aval ao governo para sair matando. Ora, toda aquela sociedade que concordou com aquilo é responsável. Não é só quem assinou e o carrasco. Não é? Que aí o pessoal diz, ele assinou. Não, foi ele que cortou a cabeça. Mas como é que por que ele assinou? Todos concordaram. Porque todos concordaram. Existe uma lei e todos concordaram com aquilo. Então, aí a responsabilidade não é só de um, é de todo aquele coletivo que aplaudiu, que aceitou. Então, tem a responsabilidade individual e tem também a responsabilidade coletiva. Porque também tem aquele que vai dizer assim, mas eu não disse sim e nem disse não. A indiferença, então, é pior ainda. Vai ser responsável também pela indiferença. Não entendeu? Porque conhece a lei, sabe o que é certo e preferiu se omitir por alguma razão. Também tem responsabilidade. É igual aquela pessoa que diz assim, o pessoal, né, vou usar um exemplo aqui. De repente, nós estamos aí, eu vou falar sobre isso, mas é um fato, né? Não tem como fugir disso. Vamos dizer a questão do salário mínimo. Questão do salário mínimo, que está aí, né? Alguém lá quer desvincular o aumento do salário mínimo da inflação. Porque o mundo inteiro está sofrendo com a inflação. Na verdade, é o mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Né? Eu estava vendo agora, lá na Inglaterra, na Grã-Bretanha, já vai para o terceiro primeiro-ministro em 2 vezes. Né? O terceiro. Caiu o oficial, entrou uma mulher,
ela não ficou nem 40 dias. Já saiu, hoje foi eleito um novo primeiro-ministro. Então, eu acho que é uma coisa inusitada, pelo menos lá, né, na Europa. Em menos de 3 meses, vamos para o terceiro primeiro-ministro. E a inflação lá também está alta. E foi por isso que a ministra renunciou, porque ela não conseguiu dar conta da inflação. O que ela tinha projetado lá para segurar a inflação não segurou. Então, aqui está com essa ideia. Então, o que pode acontecer? Se a inflação subir muito, vamos dizer que a inflação vá para 12%, 15%. Estando o salário mínimo vinculado à inflação, o salário mínimo vai ter o reajuste da inflação. Então, poderá ter um aumento de 10% a 15%. Se você desvincula da inflação e o salário mínimo, a inflação sobe, o salário mínimo não vai receber, entendeu? O aumento da inflação. E ele pode receber um aumento menor. Vai ser um aumento que o dirigente do país desejar. Ah, não, a inflação subiu 15%, eu vou dar um aumento só de 3% do salário mínimo. É lei, todo mundo tem que ficar calado. Agora, tem pessoas que vão dizer assim, por mim, tanto faz se está vinculado à inflação, se não está. Eu não dependo do salário mínimo. Então, eu não vou questionar essa lei. Entendeu o que eu estou falando da indiferença? Como o meu salário não está atrelado ao salário mínimo, eu não recebo salário mínimo, se der o aumento da inflação ou não der, não tem nada a ver comigo. Entendeu o que está acontecendo? O que é indiferença? É isso aí. Mas claro que tem. Por quê? Porque o meu irmão, que recebe o salário mínimo, como é que ele vai pagar aluguel, vai comprar comida, vai pagar remédio? Então, eu não preciso ficar preocupado se o salário mínimo vai estar atrelado à inflação ou não, porque o meu salário independe disso. Mas eu sei que grande parte da população brasileira será sacrificada. E se eu não subir em cima do muro e dissesse, por mim tanto bem, tanto faz, como diz o outro, eu também diz assim, ó, para mim não tem problema o que acontece no Brasil, porque amanhã mesmo eu estou no aeroporto, eu vou morar na Europa, entendeu? Eu vou embora do Brasil, então isso aqui se exploda. É também o indiferente. Ah, vai diminuir ou não vai diminuir os remédios da farmácia popular? Não me interessa, eu tenho dinheiro para comprar o meu remédio. Entendeu? A indiferença também passa por aí. O não comprometimento isso é tão difícil, tão questionável, né? Tão ruim pensar assim, quanto aquele que faz opção pelo mal. Por quê? A indiferença já é o mal. Não fazer o bem já é fazer o mal. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas coisas. Você viu a foto do mercado Guanabara semana passada? Não vi. Supermercado É o aniversário do Guanabara. Isso aí é extraordinário, realmente. Dá para tu ver o chão. Isso aí é complicado, né? Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Então vamos aqui agora entrar. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, gente? É só falar, não tem problema nenhum, não. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, que às vezes eu faço umas anotações aqui. Não era só isso mesmo. Escolha das provas, item 258. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha só. A pergunta que é feita aqui, tá?
tem, quando na erraticidade, antes de começar nova existência, tem o espírito, consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, aí os espíritos respondem: ele próprio, o espírito, escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Então, quando ele diz ele próprio escolhe o gênero de provas, quer dizer, ele escolhe as experiências necessárias. Somos nós, enquanto no plano espiritual, analisando a vida que nós tivemos, somos nós que vamos escolher o gênero de provas, quer dizer, as experiências necessárias, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, a nossa autonomia. Aí a pessoa diz assim, mas olha só, como é que funciona essa questão de gênero de provas? Porque os espíritos estão dizendo que eu posso escolher o gênero de provas pelas quais eu posso passar. E é nisso que consiste a minha autonomia. Quando eu falo de gênero de provas, eu estou querendo o seguinte: o gênero de provas, por exemplo, problema de saúde, é um gênero de prova. Mas quais as doenças que eu vou passar? Essas são as espécies, que podem ser várias. Então, quando você diz assim, eu vou reencarnar, estou no plano espiritual, e você, né, já com uma certa autonomia, que nós já temos, tá, no nível evolutivo que nós estamos, que a gente não está falando aqui do espírito que está começando a caminhada, não. No nosso nível evolutivo, nós já temos uma ideia. Por quê? Porque quando nós estamos desencarnados, nós estamos livres da influência do corpo material. E essa liberdade nos dá uma visão maior das coisas. Entendeu? Me dá uma visão maior das coisas. Eu, enquanto aqui nessa personalidade, eu estou presa a uma série de questões. Uma série de questões materiais. A certos apelos. Mas quando o cara desencarnou, o cara está na espiritualidade e, normalmente, quando você desencarna e vai trabalhar uma nova reencarnação, já tem um intervalo bastante grande que você está na erraticidade. Pelo menos, vamos ser assim, razoáveis, uns 150 anos. Tá? Um espírito não muito comprometido, um espírito no nosso nível, não vai reencarnar com 10 anos, 20 anos. Entendeu? Vai levar um certo tempo para desencarnar. Então, quando você começar a planejar a sua nova reencarnação, você já não está tão influenciado assim pelas coisas que você viveu na reencarnação anterior. Você já vai estar tendo uma visão maior das coisas, do mundo espiritual. Então, você não vai ficar tão apegado como se você tivesse desencarnado há 2 anos atrás. Entendeu? Então, você tem uma visão mais, vamos dizer, macro da sua situação. Então, você percebendo, analisando as coisas que você fez, você já está lá no plano espiritual há 100 anos, 80 anos. Então, você já tem uma visão mais ampla do que você realizou na última reencarnação e das coisas que você precisa melhorar, precisa corrigir. Então, você pode dizer assim, olha, eu preciso, né, de um gênero de prova voltado aos problemas de saúde. Problema de saúde. Agora, que espécie de problema de saúde? Aí a espiritualidade é que vai analisar dependendo da sua conduta na última reencarnação. Então, você reconhece
que eu preciso, por exemplo, olha, eu preciso de um gênero de provas voltado para questões familiares. Mas que tipo? Que espécie de questão familiar? Isso já não sou eu que vou escolher. Entendeu? Essa é a espécie, porque ele diz aqui, ele próprio escolhe o gênero de provas, as experiências necessárias pelas quais tem que passar. Eu tenho que passar por umas provas relativo a questões familiares. Mas questões familiares tem o elenco, não tem? Tem muita coisa. Então é isso que nós escolhemos. O gênero de prova, questões familiares, problemas de saúde. Então é o que ele diz aqui. É nisso que consiste o meu livre-arbítrio, em escolher o gênero de prova, tá? Agora, o tipo do problema, o tipo da doença, não é já minha função. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. No mundo espiritual, somos menos afetados pelas questões materiais. Por isso, nós fazemos as escolhas do gênero de provas com mais liberdade. Se eu tivesse muito ligada ainda à questão material, eu iria dizer assim, problema de saúde, eu não vou querer isso não. Isso aí vai que vem aí um problema grave, problema familiar, eu não quero não. Entendeu? Então, como eu estou no mundo espiritual, eu estou já bastante afastado dessas questões materiais. E eu faço a escolha com mais liberdade, com mais discernimento. Eu li uma frase hoje que eu trouxe aqui para a gente, que eu achei muito boa, que diz assim, estamos, para nós encarnados, que a gente adora reclamar, né? Eu não pedi para nascer, eu não queria essa vida, não sei o que lá, Deus é pai, Deus é padrasto, aquela coisa toda. E essa frase que eu vi eu achei interessante, que diz assim, estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para agirmos de maneira correta. E é aí que nos complicamos. Entendeu? Porque eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para agirmos de maneira correta. E é justamente aí, na hora de agir de maneira correta, é que eu me complico. Porque as outras coisas estão tudo certo. Entendeu? O lugar é certo, a pessoa é certa, o momento é certo, eu só tenho que agir de maneira correta. E aí eu me arrebento. É aí que Então, porque às vezes a pessoa diz assim, não, o meu problema é que eu não nasci no lugar certo. Não, você nasceu no lugar certo. O meu problema é que eu não combino com essa família que eu tenho. Não, você combina assim, por isso que você está com ela. Não, esse momento não é o certo para isso acontecer. Não, o momento está tudo certo. Você só tinha que agir de forma correta, mas não agiu. O resto está tudo certo. O resto está tudo certo. Entendeu? Vamos aqui ver a questão 258A. Olha a pergunta. Não é Deus, então, quem lhe põe as tribulações da vida como castigo? Essa questão aqui tem duas coisinhas. Primeira, quando ele pergunta assim, Kardec que pergunta, não é Deus quem lhe impõe? Essa palavra impõe, toda vez que você fala impor alguma coisa a alguém, parece castigo, não parece? Parece punição, mas não é. Esse impõe aqui quer dizer condições necessárias. Entendeu? São as condições necessárias. Então, Kardec diz, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo?
E aí, nós precisamos entender que tribulação ou alegria são consequências dos nossos atos anteriores, dessa ou de outras reencarnações já vividas. Então, não é Deus que nos impõe as tribulações da vida como castigo, como Kardec pergunta. Tribulação ou alegria ou felicidade são consequência, como nós gostamos de falar, né, Denise? São consequências naturais, para dar mais raiva na gente, são as consequências naturais dos nossos atos praticados nessa vida, porque a gente pode ser dessa vida, né? Ou das vidas anteriores. Dificuldade na vida não é punição de Deus. Não é punição de Deus. São as condições necessárias para reparar algo que eu provoquei. Porque a pessoa diz assim, né? Aí, como Kardec falou, não é Deus, então, quem impõe? Não, Deus não impõe nada a ninguém. As tribulações da vida, como castigo? Não. Não, de jeito nenhum. São as consequências. Isso dá raiva. Eu me sinto mal quando eu leio isso. É porque eu olho para o lado e falo assim, não tem ninguém para botar culpa. Que é bom, né, quando você diz assim, Alberto é o culpado pelo que eu estou passando hoje. Dá um alívio, né? Dá um alívio. Não tem alívio. São as consequências naturais dos nossos atos anteriores, dessa anterior, porque pode ter sido feito um ato que eu realizei uma semana atrás, ou das outras encarnações já vividas. Dificuldade na vida não é punição de Deus. E vamos amarrar isso aí, fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Beto, lê aí o item 4 para a gente. Evangelho segundo o Espiritismo. Eu marquei. Capítulo 4. O Evangelho está lá. Capítulo 4. Está aqui, ó. Capítulo 4. Desculpa, capítulo 5, item 4, tá? Lê o título do capítulo, por favor. Lê isso aí. Causas atuais das aflições. Lê devagarzinho, tá? Capítulo 4. Não, desculpa, é capítulo 5, item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa, quando são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e de toda a vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência
com que ser tratados com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos, os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderiam dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Então, vejam só, né? Essa leitura do Evangelho diz tudo isso aí. Né? Ela diz tudo. Então, aí eu vou colocar que o meu sofrimento é porque Deus está me castigando? Não. Toda a responsabilidade é minha, né? Então, aqui, vamos dar uma lida na resposta da questão 258, porque até então nós estudamos aqui só a pergunta. Olha a resposta da 258A. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Porque se Deus me dá a liberdade de escolher o gênero das minhas provas, se eu tiver sucesso na minha prova, o mérito é meu. Agora, se eu fracassar, a responsabilidade é minha. Então, ele diz, nada lhe estorva o futuro, nada me atrapalha o meu futuro. Não existem obstáculos no meu futuro, a não ser aqueles que eu possa eu mesmo colocar. Entendeu? Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Aí ele coloca, vai começar uma nova frase, ele diz assim, se vier a sucumbir, porque às vezes, eu não sei se estão lembrados, quando nós começamos o nosso estudo, nós falamos que às vezes algumas coisas acontecem sem que a gente tenha algum tipo de responsabilidade. Vamos dar uma olhadinha na questão 737 de O Livro dos Espíritos. 737. Parte terceira, capítulo 6 da Lei de Destruição. Flagelos destruidores. Alberto, pode ler para a gente? (737) Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo.
para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Está sem som. Às vezes, eu não tenho a responsabilidade direta de um fato que está ocorrendo. Por isso ele diz aqui, se vier, nada, ele disse na frase anterior, nada lhe estorva, nada lhe traz obstáculo, né? Lhe atrapalha o caminhar para o futuro. Abertos, se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, vamos dizer que seja um evento como esse, um cataclisma desse. Não fui eu a culpada do terremoto. Mas se eu vier a sucumbir nesse evento, restar-lhe-á ao espírito a consolação de que nem tudo se lhe acabou. E que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, se algo acontecer que eu venha desencarnar num terremoto, numa enchente, aonde eu não fui culpado porque choveu demais naquele dia, não tem problema nenhum. Deus me dará a liberdade, a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito ou de dar continuidade ao que eu estava fazendo. Vamos olhar, Carmen, lê para a gente a questão 171 de O Livro dos Espíritos. 171. Não precisa ler a notinha, não. Só a pergunta e a resposta. Está na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Justiça da reencarnação. 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação. Pois, incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ao melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Rose, microfone. Todos nós, pela justiça de Deus, teremos quantas oportunidades nós necessitarmos para a conquista da felicidade eterna. Então, se alguém vem a sucumbir, não tem problema. Ele não estará sendo prejudicado. Ele terá o direito a continuar a sua caminhada. Agora, eu vou pedir para Iraci ler para a gente a questão 116 de O Livro dos Espíritos. Depois a gente vai voltar para 258A, tá? 116. Está na parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Por quê?
Como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, às vezes a gente diz assim, meu Deus, aquelas crianças, aqueles jovens, né? Poxa vida, caiu aquela barreira sobre aquelas crianças, todas elas morreram. Que coisa terrível aquilo acontecer. Gente, esses espíritos retornarão. Esses espíritos terão novas oportunidades. Não foi erro nem injustiça de Deus. Não foi erro, como a gente costuma muito dizer. Não houve erro, não foi injustiça de Deus, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção nisso que está escrito aqui, ó. Se nós viermos em algum momento a sucumbirmos, restar-nos a consolação de que nem tudo acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar, escolhendo o gênero de prova e assim dar continuidade ao seu processo evolutivo, tá? Agora aqui, vamos continuar aqui na questão, no final aí da 258A. Ademais, cumpre, se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, gente, quando às vezes a gente vê um perigo, nossa, eu estou passando por esse perigo, não foi Deus quem o criou, ou melhor, não fomos nós quem o criou, e sim Deus. Mas por que Deus o criou? Porque Deus está atendendo um desejo meu de me expor a isso. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Uma pessoa, né, ela deseja reencarnar num ambiente de alta violência. Eu preciso passar por essa prova da violência. Então Deus, tá, vai criar ali o quê? O perigo, a situação complicada, para que eu possa me expor a ele, aquilo. Porque se eu quero passar pela prova de viver num ambiente assim, para ver se eu consigo vencer nesse ambiente, porque não é porque eu nasço num ambiente violento que eu tenha que ser uma criatura violenta. Não é? Não existe isso. Então, se eu quero esse gênero de prova, Deus vai criar o ambiente para eu me expor aquilo. Mas ele vai criar porque esse foi o meu desejo de me expor àquela prova, para verificar se eu saio vitoriosa, se eu resisto àquilo. É o caso, né? Por exemplo, eu quero passar pela prova da facilidade financeira. Eu quero passar por essa prova, porque eu venho sucumbindo a várias reencarnações com a corrupção. Não. Olha só, muita gente pensa assim, poxa, você, há várias reencarnações, você tem abraçado a corrupção. Vamos fazer o seguinte, você não pode mais viver esse tipo de coisa. Ora, se eu não viver esse tipo de coisa, como é que eu vou vencer essa coisa? Não, eu vou ter que reencarnar em um meio onde isso possa ser facilitado. Então, Deus cria, como ele diz aqui, ó,
Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expor. Então, Deus vai criar os meios para eu ter facilidade de encontrar aquilo. Porque qual é o meu objetivo? É vencer esse tipo de coisa. Então, eu tenho que passar por essa prova para poder dizer, dessa vez eu não sucumbi. Se não adianta eu fingir que ela não exista, que ela não existe. Eu tenho que passar por essa prova, até que eu realmente não me entregue a esse tipo de coisa. Entendeu? Entende aqui, vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredir, diz. E Deus o permitiu. Então, isso é uma prova de quê? Da misericórdia divina. Que eles dão, você está reconhecendo a sua dificuldade. Você quer vencer essa dificuldade. Então, vou lhe dar a oportunidade de passar por essa prova para você realmente provar que você não mais se deixa sujar pela lama. Não é? Porque senão, aí a pessoa vai dizer, é muito difícil. Mas quantas pessoas trabalham, por exemplo, como fiscais da prefeitura e não aceitam suborno? A gente sabe que quem trabalha como fiscal, seja em que tipo de área for, tem facilidade do... Deixa eu molhar a tua mão. Não tem? Seja fiscal de qualquer coisa. Fiscal de empresa de ônibus, fiscal do comércio, no mundo do comércio, fiscal do PROCON. Sempre aparecerá alguém, né? Vamos conversar, né? Com essa conversa assim? Que tal mesmo? Vamos tomar um cafezinho? Não tem? Né? Vamos lá tomar um cafezinho, botar a mão... Vamos lá tomar um cafezinho? Ou então, leva aqui esse presente. Pode falar. Então, você está falando do fiscal, eu tive uma proposta de um aluno para deixar ele passar de ano. Ele falou para mim, professora, quanto a senhora quer para eu passar de ano? Olha aí. Né? Ele estava sério, estava falando sério. Ele estava falando sério. Você poderia ter dito para ele qualquer coisa. Podia. Vamos conversar, vamos conversar. Dependendo da situação financeira dele, vai depender do que eu quero. Desde uma galinha ao perfume caro. Não é? Desde vamos dizer assim, de uma lata, de um vasilhame de soja, de óleo de soja, que está caro, não é? A uma cesta básica grande. Então, às vezes, de onde você menos acha que vai aparecer, aparece uma proposta indecorosa. Então, facilidades tem muita. Aí a pessoa diz assim, mas foi só uma coisinha, foi só um agradozinho. Que de mal tem um chocolate? É suborno. Não é? É suborno. É só um chocolate. Aí o outro diz assim, mas você caxias demais. Algumas pessoas vão dizer isso. Você caxias demais. Afinal de contas, ela é uma boa pessoa, ele é um bom pessoa. É uma pessoa alegre, você vai prejudicar a vida dessa pessoa por causa de uma bobagem dessa, você caxias demais. Pronto, você perdeu uma arrecadação por causa do bombom, porque a tua prova era aquela de não se deixar sucumbir mais uma vez, porque você já ganhou a fábrica de bombom garoto, você não sabe. Na outra encarnação,
Você entrou pelo cano por causa da fábrica. Agora você está entrando pelo cano porque você não aprendeu. Aí você entra pelo cano pela caixa do bombom. Mas ainda está sucumbido por causa do bombom. Entendeu? Então, muitas vezes você vai reencarnar com aquela mesma problemática, porque é ali que está o teu calcanhar de Aquiles. Aí a gente começa a entender o problema que o pessoal cai na gargalhada ou critica e diz que está tudo errado, com o livro Pátria, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Que absurdo, coração do mundo, pátria do Evangelho, país cheio de corruptos, mas o pessoal não entendeu que pátria do Evangelho, olha o que você... Por quê? O que o Evangelho é? O Evangelho é o remédio para os doentes. Se aqui é pátria do Evangelho, podia ser assim, a esquina do Evangelho, o bequinho do Evangelho, mas é a pátria. Aí você diz, o que é uma pátria? Pátria é uma coisa muito grande, né? É engraçado, o Brasil é um país continental. Podia ser do tamanho do Paraguai, não podia? Mas não é. É tamanho, é continental. O Brasil podia ser só Sergipe. Sergipe não é o menor estado do Brasil? Podia ser só Sergipe. Tem país que é igual Sergipe, tamanho de Sergipe. Por que o nosso país tem que ser o tamanho de milhares de Sergipe? Olha o problema. Porque quanto maior a extensão geográfica, mais gente cabe. Mais gente cabe. E aí, pátria do Evangelho é coisa grande. Não é mais posto de saúde. Entendeu? Pátria do Evangelho não é posto de saúde. É grande complexo hospitalar. Grande complexo hospitalar. De mais de 220 milhões de habitantes. A gente podia ter a população do Uruguai, mas não tem. Então, para cá vieram as pessoas com os doentes. Hospital vai doente. Até os médicos e enfermeiros também já tiveram o pé na lama. Até eles. Então, vêm os doentes para cá. E aí, Jesus, que é o doente das almas, né? Jesus desculpe, doente das almas, é o médico das almas. Mas ele é principalmente o médico das almas desequilibradas. Ele vem para cá e bota a árvore do Evangelho aqui, que é bem grandinha. Por isso que é pátria do Evangelho. Ah, mas tem um monte de corrupto? Tem. E eles não são corruptos de primeira viagem, não. Eles são corruptos da 50ª viagem. E estão aqui para tentar ver se nessa encarnação eles vencem a prova. E tem um monte aí que já sucumbiu pela 59ª vez. Já está agendando para a próxima. Reencarnar aqui de novo. É filho do filho, neto do corrupto atual. Aí é o mesmo cara. Ele vem como neto. Como bisneto, entendeu? Às vezes o pai morre e o filho nasce depois. A mulher, quando ele morreu, a mulher estava grávida. Ou estava planejando engravidar já do outro casamento, ou o cara já aproveita, volta de novo, para tentar mais uma vez. Aí você vê aquela família, né? Tradicional, né? O tetravô era político, corrupto. O bisavô era corrupto. O avô era corrupto, o pai era corrupto, e o neto já está lá, né? Contando as verdinhas. Às vezes esse que está contando de 18 anos, que já está olhando qual cargo político eu posso me candidatar na próxima eleição, é o trisavô, o bisavô, que está voltando para passar pela mesma experiência. Aí você sabe disso pelo sobrenome. Tu diz assim, nossa, essa família não acaba. Desde que eu me conheço por gente, tem gente dessa família na política. A gente não vê assim, ó, aquele nome. Você diz, nossa, como tem político dessa família? O bisavô era, o trisavô, o avô. É porque às vezes é o mesmo espírito.
que está voltando, foi o bisavô que roubou boi adoidado dos outros, terra à vontade dos outros, né? E agora ele está voltando. Está ele lá já olhando para o lado, o que eu posso levar para tentar novamente vencer a prova que é difícil. Gente, vamos imaginar o seguinte, vamos botar o pezinho no chão. Para quem gosta de certo de facilidade, bens materiais, todos nós gostamos, de repente você cai numa função no governo, não estou justificando, estou mostrando a dificuldade que é a prova da riqueza, não é? O cara, de repente, vai ser o administrador de um orçamento, que todo mundo sabe o outro nome que tem, aonde rola bilhões e bilhões e bilhões de reais. E ele, com uma canetada, pode botar 1 bilhão na conta dele ou no paraíso fiscal. E o negócio passa aqui, ó, na frente dele para lá, passa aqui na frente dele para cá. Gente, não é uma prova fácil, não. Entendeu? Ele olha assim, aquele cara lá, que também está administrando não sei o quê, tem uma Mercedes conversível. O outro lá, que ganha oficialmente, no carteira dele lá, 20 mil reais, tem uma mansão de 10 milhões de dólares. E ele e eu aqui, estou morando naquela casinha muito simples, e o dinheirinho está passando aqui, está passando aqui. Tu viu ontem a reportagem de funcionários que ganham Sim, né? 12 mil reais e nunca compareceram no trabalho? Entendeu? Então, o sujeito tem a dificuldade. Ele tem a dificuldade. E o negócio está aqui no nariz dele, ó. É difícil. Essas pessoas precisam de prece para que ela se fortaleça. Para que ela se fortaleça. Porque senão vai sucumbir novamente. Uma outra frase que eu achei interessante também, diz assim, ó, Deus não nos levanta. Deus não nos levanta. Deus nos dá força, basta pedir. E nós nos levantamos. Entendeu? Depende de nós nos levantarmos. Tá? Essa ação de levantar depende de nós. Porque a pessoa diz, Senhor, me ergue. Ele não vai erguer ninguém. Deus não levanta ninguém. Deus não ergue ninguém. Deus nos dá a força para nós nos levantarmos. O ato de levantar é meu. O que eu tenho que fazer é pedir através da prece, Senhor, dai-me forças para eu levantar. E Ele nos dá sempre essa força. Basta a gente pedir com verdade. E aqui no Evangelho, vocês não precisam pegar não, pode deixar que eu pego. No Evangelho, se quiser, só anota aí. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 e 8, diz assim, 3 advertências. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, mas tem que saber pedir, já falamos sobre isso, né? Nós já estudamos isso, saber pedir. Pois todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E ao que bate, será aberto. E Marcos, depois a gente vai para o próximo evangelista, que é Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, versículos 24 e 26. Diz assim, por isso vos digo, Marcos, capítulo 11, versículo 24 a 26. Por isso vos digo, que tudo quanto orardes e pedirdes, crede que o recebeste,
e assim será para vós. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algo contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas transgressões. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas transgressões. Então, se tu não perdoa, não adianta nem tu pedir, porque tu vai receber mesmo. Entendeu? Então, é isso aí. Deus não levanta, não ergue ninguém. Quem levanta, quem se ergue, somos nós. Eu tenho que pedir ao Senhor força para me colocar de pé. Aí eu caí de novo, novamente. Eu vou analisar porque caí e vou pedir ao Senhor novamente força para ficar de pé. Entendeu? Então a gente tem que parar com esse negócio de dizer, o Senhor vai me salvar. Vai nada. Salve-se a si próprio. Agora peça ao Senhor força e sabedoria para se salvar. Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, eu trouxe nesse livrinho, esse livrinho aqui chama-se Coragem. O meu é uma edição comemorativa, por isso que veio com essa capinha especial. Mas o título do livro é Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier por diversos espíritos. Capítulo 4. Esse capítulo, como não poderia deixar de ser, é uma atração que eu tenho, é de Emmanuel, né? É diversos espíritos, mas eu peguei. E no capítulo 4, Emmanuel diz assim: tuas dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Imagina uma escola onde os alunos só soubessem chorar na hora do ensino. Reportamos a imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Um náufrago faminto de estabilidade, ao saber das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Porque às vezes a pessoa está em frente, passando por uma dificuldade, e ela quer olhar só para o lado escuro da dificuldade. Não, você tem que olhar como eu faço para sair dela. Então tem aquele cara que fica ali, ó Deus, ó vida, ó azar. Não, olha, procura saber o que eu posso fazer para me livrar disso. É isso que ele está falando. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecermos, quer dizer, aumentar a nossa força e aperfeiçoarmos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos. Não foi o que nós estudamos quando falou dos acidentes, dos infortúnios, que às vezes assolam uma sociedade, fazendo parte da lei da destruição que nós estudamos, buscando a renovação para nós mesmos, lembrando a treva noturna, em cujo ápice começa a alvorada nova. Quando a treva chega no máximo, dali ela não pode continuar sendo treva, vai começar a clarear. Saibamos encarar os impedimentos da vida sem receá-los. Cada qual deles é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a quem entesoures paciência,
Aquele outro te impele a sublimação da capacidade de amar no cadinho da aprovação. Então, às vezes a gente passa por um obstáculo que nos pede o quê? Aprendizado da paciência. O outro aparece na nossa vida nos levando à sublimação da capacidade de amar no momento da aprovação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Então compreende, suporta, constrói, beneficia. Tudo servindo. Tuas dificuldades, tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. Lembrando aqui, Emmanuel, para a gente, a nossa jornada ainda é de burilamento. Nós não estamos numa jornada de glória. Nós estamos numa jornada de burilamento, buscando a ascensão, subindo da escada, lá do degrau da escada de Jacó. Então, as dificuldades são naturais. Agora, como é que nós estamos encarando essa jornada? Como é que nós estamos encarando essas dificuldades? Como impedimentos ou como, lembra, Denise, oportunidades? É assim que nós temos que encarar, como oportunidades. Então, é isso que nós tivemos aqui para a gente estudar no curso, né, do Livro dos Espíritos dessa semana. Semana que vem, cai que dia, hein? Hoje são 24, é 31, né? Dia 31, nós estaremos iniciando o nosso estudo na questão 259. 259. E olha aí como Emmanuel está sempre nos trazendo, né? Mais uma lição, mais um aprendizado. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje. Vamos já, são 17h24, quando for 17h40, nós retornamos para o nosso estudo do livro Devassando o Invisível, da Ivone do Amaral Pereira, né? Que a gente possa refletir bem sobre tudo isso que a gente estudou hoje no Livro dos Espíritos, porque ele veio, né, nos dar esse alerta tão importante para todos nós. Principalmente esse alerta que muita gente tem se equivocado em relação a ele, acreditando que Deus nos levanta e nos ergue. Não, esse trabalho é nosso. Deus nos dá força para nós nos erguermos. Mas essa ação, esse trabalho, essa escolha é nossa. Nós é que devemos fazer o esforço, né? Então, agradecemos a Deus essa oportunidade que estamos tendo aqui de aprender um pouco mais com esses amigos espirituais que tanto têm nos ajudado, Senhor. Nos abençoe e nos fortaleça sempre. E nos dê, como eu gosto muito de dizer, ombros fortes, para que cada um de nós possamos carregar com orgulho, galhardia e coragem a nossa própria cruz. Graças a Deus.